Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, com todos vocês que está aí em casa e que não pôde vir presencialmente na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos, como sempre nós dizemos, na Avenida Copacabana, número 58, Centro Santana de Parnaíba. Se você quiser estar conosco presencialmente, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui todos os domingos para que possamos dialogar sobre os nossos temas propostos pela nossa Escola Bíblica Dominical. Lição Bíblia, como sempre, nós ainda estamos no terceiro trimestre desse ano. A carreira que nos está proposta. E essa lição foi comentada pelo pastor Osiel Gomes. Nós estamos aqui. À sua espera, fica conosco. E rapidamente, então, só um beijinho na flor, como dizem meus pastores antigos, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema da lição de número 10, que diz assim: desenvolvendo uma consciência de santidade. Lembrando que tudo que nós ensinamos aqui, que nós compartilhamos com vocês, diz respeito a uma vida de quem aceitou a Cristo como Salvador, Senhor de sua vida. Ou seja, para os cristãos, aqueles que querem trilhar no reino dos céus, aquele que faz parte de uma comunidade cristã e que tem a Bíblia como livro, guia, parâmetro para a sua vida, ok? E nós, lembrando também que nós somos da linha pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Belém, pentecostal, da clássico, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é santidade, santificação, como que isso se desenvolve em nós, né? Porque por algum tempo nós acreditávamos que a santidade ela estava no exterior, ou seja, a forma que a pessoa se vestia, como que ela se portava, de todo não está errado. Mas a gente fazia um pré-julgamento, ou seja, um julgamento antecipado daquilo que nós vimos e achávamos que era de fato. Por exemplo, roupas, nós achávamos que aquelas pessoas que tinham uma roupa mais longa, uma roupa mais assim, enfim, tradicional, eram aquelas pessoas que tinham uma vida mais santificada, tinham uma vida mais dedicada à obra de Deus. E a gente percebe no decorrer da leitura e do estudo da palavra de Deus que não é bem assim que funciona. Porque a palavra de Deus diz que a santificação, ela precisa começar na consciência, no interior do homem. Ou seja, a partir do momento que esse ser humano aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esse processo de santificação já se inicia. Porque também as escrituras vai nos dizer que todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, um encontro de verdade com Jesus Cristo, e esse encontro, na verdade, é um encontro espiritual. Por quê? Um encontro físico, pessoal com Cristo, como carne e osso, a gente não vai ter mais, porque Cristo já veio aqui, Cristo já esteve conosco, já morreu, ressuscitou e foi para o céu. E agora, como é que Cristo, então, ele se apresenta para nós? Primeiro, ele vai se apresentar para a gente através da sua palavra, Bíblia Sagrada. Tá, primeiro contato, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa, de qualquer profecia que possa surgir. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todos os livros, 66 livros que nós reconhecemos como canonizados, livros inspirados por Deus, são os livros que são a profecia maior para nós. Fala isso, nós temos os dons de profecia que Deus fala conosco também, e a gente, pelo fato de nós sermos continuistas, ou seja, acreditamos nos dons e manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Mas o Espírito Santo, Jesus, ele tem um encontro conosco através também de pessoas. Por exemplo, ele pode usar pessoas, como eu, como você, para abraçar alguém. Esse pode ser um abraço de Jesus na sua vida. Eu estou sendo usada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo, para que eu possa falar com você algumas verdades sobre as Escrituras Sagradas ou sobre aquilo que você está precisando naquele momento, ok? E a santificação? Então, a santificação, ela primeiro começa através do contato da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, logo a santificação também, ok? E a santificação, ela inicia a nossa vida a partir do momento que eu reconheço a minha necessidade de ser melhor, de deixar certas coisas. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem prático. Eu sou uma pessoa que aceito Jesus hoje. E eu gosto muito de falar palavrões, palavras feias,
enfim. E logo, em contato com as escrituras, eu percebo que essas palavras já não são adequadas mais para essa nova vida que eu iniciei. Então, conscientemente, através das escrituras, eu vou aprendendo agora como que é essa nova vida no reino. Eu vou percebendo a minha necessidade de mudar a minha fala. Falar melhor. O reino é assim. O reino, ele te leva, ele te impulsiona a ser sempre melhor. Por isso que o cristão, o apóstolo Paulo fala que a gente precisa crescer tanto na graça e no conhecimento, é sempre, até que seja a estatura de varão perfeito. E como eu sempre digo, o padrão de Paulo, o padrão do reino é muito alto. Porque você chegar à estatura de Cristo Jesus, você precisa estudar muito, lourar muito, jejuar bastante. E só ainda lá na nossa esperança, quando encontrarmos com Jesus, o arrebatamento da igreja, nós seremos então, veremos como Ele é e participaremos então da sua vida perfeita na eternidade. A realidade da santificação. A santificação é um processo. A cada dia eu vou desenvolvendo, eu vou percebendo a minha necessidade de melhorar. A Bíblia vai falar que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que brigava não briga mais, enfim. Então, conforme eu vou crescendo no reino, eu vou aprendendo, eu vou estando em um processo, fazendo parte de um processo de santificação, ou seja, a santificação nada mais é do que o melhoramento desse ser humano. Esse ser humano agora, ele passa a fazer parte do reino de Deus, ou seja, ele vai fazer parte de um sistema governado por Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem os seus padrões e as suas regras, e é isso que se chama as regras do reino. A regra é a santificação. É igual às nossas leis. Nós também, na nossa sociedade, nós temos leis, normas, nós temos a nossa Constituição, nossos códigos. E se você não obedece aqueles códigos, você está sujeito a algumas penalidades. Se você rouba, por exemplo, você pode ser preso, ou você pode pagar multa, você tem que restituir o bem mais uma multa. Se você mata alguém, você vai ser preso, você vai ser tirado da sociedade. Enfim, várias outras questões que nós entendemos como crime. Se você abandona pessoas incapazes também, você vai ter penalidade. A lei diz que o incapaz não pode ser abandonado, crianças, idosos, enfim. No reino de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus nós temos responsabilidades civis. Isso é muito interessante. No reino de Deus, a Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos neste mundo. Nós não vivemos de acordo com o sistema desse mundo, vivemos de acordo com o sistema do reino, que rege o reino. Porém, nós estamos nesse mundo. Mas a Bíblia também vai dizer que a punição, ou a lei, ou as normas, ou a Constituição, ou os códigos são para aquelas pessoas que fazem o que é errado, que fazem o que as leis e as normas dizem para não fazer. Agora, para aqueles que andam na verdade, que praticam bem, que estão dentro das normas, tá tudo certo, tá tranquilo, né? No reino é a mesma coisa. As normas do reino, elas servem para a gente caminhar, para a gente viver nesse reino. Caso contrário, também nós teremos as nossas punições, vamos dizer assim, né? As nossas sanções, ou seja, você não se importou com a santidade, com a sua vida, melhorar a sua vida, melhorar seu conhecimento, melhorar a sua comunhão, o seu diálogo com Deus, você vai ficar para trás. Outras pessoas passam na sua frente. Faz aquilo que você gostaria de fazer. Não porque Deus ele fala, não, essa pessoa não serve. É porque nós mesmos não nos importamos em ser melhores no reino de Deus. E o reino sempre vai te chamar a gente. Seja melhor, seja santo, procura santidade, melhora a sua vida, busca comunhão com Deus. Lê as escrituras, pratica o que está lá. Se você lê e não pratica, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A santificação, ela exige de nós o estudo e a prática. E a praxis, né? Que nós chamamos estudo e prática. O julgamento dos santos. Deus, como eu disse, exige de nós santidade. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, uma certa vez, ele ficou bravo com a igreja, porque a igreja, ela queria que o seu ego fosse só massageado, ou seja, ela queria só palavras de bênçãos.
Ela só queria, que Deus vai te abençoar. Só que Paulo chega lá com uma missão, ou seja, com uma palavra para que eles melhorassem. Uma palavra mais forte para que eles entendessem que o reino de Deus não é só aquela coisa, paz e amor, O reino de Deus é de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade de fazer o que é certo. E o reino também, ele me leva a ser melhor para servir o outro. É o exemplo de Jesus. Jesus, enquanto esteve aqui, a gente vai ver no decorrer do seu ministério que ele serviu as pessoas. Ele não vivia para ele vivia só para servir as pessoas. Né? Curava, ele conversava com as pessoas, ele libertava, ele visitava, ele comia com as pessoas. Ele chegava e atendia as suas necessidades. Prova disso, exemplo disso, é a mulher samaritana no poço de Jacó. Ali nós temos um exemplo incrível que Jesus chega para conversar com alguém que está necessitando de um diálogo, porque ela estava à mercê da sociedade, à beira da sociedade. Talvez ninguém se importava com ela, mas Jesus chega e dá atenção exatamente para aquela mulher que as pessoas haviam excluído, servindo uns aos outros. E o padrão do reino, como eu sempre digo, ele é um padrão alto. Deus exige de nós melhoramento a cada dia. E esse melhoramento, ele não tem outra forma. Ele vai melhorar sempre, primeiro no interior, e ele vai aparecer no exterior. Mente, coração. Mente, raciocínio. Primeiro eu tenho que ser racional, tenho que raciocinar, eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Eu preciso pensar nisso, eu preciso conversar comigo, fazer uma reunião diária comigo. Eu preciso melhorar em quê? Ser melhor em quê? E depois, isso desce para o coração como? Aí eu vou falar com Deus, eu vou falar com o Espírito Santo, falar, Jesus, me ajuda a melhorar. Eu identifiquei hoje onde eu preciso melhorar, onde eu estou errando, onde a sua santificação precisa atuar melhor aqui. Então, o Espírito Santo me ajuda, desceu para o coração. E a partir daí eu vou me esforçar para exteriorizar isso, ou seja, para fazer isso na prática. Eu preciso ser alguém melhor, ser uma boa amiga, eu preciso ser alguém que vai ajudar o outro sem más intenções. Ou procurando, eu vou ajudar alguém com a intenção de receber alguma coisa em troca, isso também faz parte da santificação. Tem que estar com a mente santificada. Eu ajudo o outro querendo que, mais para frente eu vou esperar que ele faça por mim também. Lembrando que nós estamos, por exemplo, em ano de eleição, então o que acontece normalmente? Nós temos candidatos, e eu não estou criticando, é só um exemplo, que vem e te trata muito bem durante esse período. Mas o que ele está... Isso faz parte, né, do meio político. Ele precisa, né, dos votos das pessoas. Então o que ele faz? Ele vai, te trata muito bem, te ajuda daquilo que você pede, né, que você precisa, te abraça. Mas qual a intenção dele? Que você vote nele no dia da eleição, entende? No reino de Deus, nós não fazemos as coisas por interesse, ou seja, nós fazemos as coisas porque Cristo está em nós, já fez por nós, e nós temos uma consciência santificada aqui, como servo do reino, eu preciso ser melhor para ajudar o outro. E quem que me ajuda? Cristo, o reino, Deus. A Bíblia fala que é aquele que investe no reino, ele tem nessa vida 100% mais daquilo que ele tem, daquilo que ele pede, mais a vida eterna. E a Bíblia também vai nos dizer que aquilo que não subiu ao coração do homem, não subiu ao pensamento, ao coração, aquilo que os olhos também não viu, é aquilo que Deus preparou para os seus. E a santidade também é aquele padrão que exige de nós fazer justiça. Então, nós santificamos a nossa vida, nós nos melhoramos nossos pensamentos, melhoramos nossas ações, nós procuramos fazer o que as Escrituras nos diz para fazer. A santificação, ela exige de nós, por exemplo, filtrarmos tudo aquilo que aparece na nossa frente, na nossa visão. Nós falamos, por exemplo, vencendo as tentações, processo de santificação. Aquele que não busca santificação não consegue vencer a tentação. Nós falamos, por exemplo, da murmuração. A murmuração também, você não murmurar, se esforçar para não reclamar de tudo, é um processo de santificação. Você vai limpando a sua mente dos pensamentos negativos, daquilo que te leva para longe de Deus. A falta de santificação nos leva longe de Deus. Agora, a santificação nos leva para perto de Deus. A santificação, ela é eu ler as Escrituras e olhar para mim e ver aquilo que eu tenho que melhorar para servir o outro. E não olhar as Escrituras e olhar no outro o defeito que o outro tem
e reclamar do defeito que o outro tem. Não, é como tomar um remédio achando que o outro vai melhorar. A santificação, ela diz o seguinte: você precisa ser melhor, você precisa melhorar o seu padrão de vida, de raciocínio, de pensamento, de serviço, de vida, de fala, de andar, de postura, e aí você vai servir o outro. Não você ler as escrituras, encontrar os defeitos do ser humano e querer que o outro melhore. As escrituras é para mim, é para eu melhorar. Consequentemente, eu melhorando, eu consigo melhorar também o meu serviço em relação ao outro. E aí o outro pode ter consciência a partir do meu serviço, a partir das minhas intenções, a partir da minha sinceridade, do meu bom testemunho, da minha boa fé. Ele também pode sentir a obrigação de manter uma mente também sadia e santificada diante das pessoas, diante de Deus e da comunidade que ele serve. Santificação, então, ela melhora a nossa forma de vida. É como você fazer um tratamento a longo prazo. É exatamente isso que a santificação faz na nossa vida. É nós nos tratarmos, é um tratamento a longo prazo. Eu vou melhorando, eu vou me esforçando e tirando de mim tudo aquilo que faz mal à minha vida. O que é que faz mal à minha vida? Ver coisas que não pode, assistir filmes que não me convém, falar palavras torpes, como a Bíblia vai dizer, ou seja, palavras feias, palavras que não edificam, xingar as pessoas, né? Falar mal dos outros. Eu vou me santificando, eu vou me separando do pecado. Porque às vezes a gente acha que a santificação é quando você faz uma coisa assim, sabe, grandiosa. Olha, eu não traio meu esposo, eu não uso minhas roupas só compridas lá no pé. Mas aí a roupa de repente é transparente. Entende a intenção do coração? Eu coloco uma roupa aparentemente com boa intenção, mas eu acabo não me resguardando de outras coisas, né? Eu acabo não me guardando, me vigiando sobre outras partes da vida. Eu tenho pensamentos que podem, no reino de Deus, que vai me fazer mal. Eu tenho um pensamento mal contra o outro, entende? Então a santificação vai me levar a um processo diário, a um tratamento diário de que eu preciso ser melhor, de que eu preciso melhorar para que eu possa servir o outro. Eu tenho que olhar constantemente, é o que Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, constantemente as minhas intenções. Quais são as minhas intenções enquanto faço alguma coisa? É para ajudar o outro? Ou para ganhar benefício? Ou para eu ficar bem com o outro? É para eu agradar um ser humano? Ou para eu estar no reino de Deus, servindo a Deus, esperando que Deus, Ele recompense a minha vida? Amém? A santificação é um processo. A santificação é um tratamento de Deus para nós e de nós em relação a Deus. Deus nos dá o tratamento e a gente recebe e aceita e nos esforçamos para que esse tratamento, ele cresça, ele funcione, ele dê certo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Bom domingo, hoje nós temos culto da família, seja conosco, Deus tem uma palavra, sempre tem. Mas se você também não vir, você abrir sua Bíblia aí na sua casa, Deus também tem uma palavra para você. Deus abençoe e fica com Deus e um bom domingo.